Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento, fechando o ano de 2024, abrindo as portas do ano 2025, a nova fase que chega. E hoje nosso vídeo é para falar justamente disso, das previsões para o próximo ano, para o nosso próximo ciclo de vida. O nosso ano agora, os nossos próximos anos vão ter a regência forte do planeta Netuno, que vai se encontrar, ele já está quase encostado no início da nossa faixa zodiacal e vai estar na posição exata no final de março agora do próximo ano, que vai passar muitos anos ali transitando por lá. Então, o que nos aguarda agora em 2025? Nós vamos ter um ano de o início realmente daquilo que se chama de transição da humanidade, das nossas formas de vida. Então agora se inicia, vamos dizer, já uma grande prévia do que é essa era de Aquário. Então o que eu digo assim, que essa entrada de Netuno é para a gente aprender a viver realmente o que é a era de Peixes, na íntegra, para poder abrir as portas da era de Aquário. Então, em março desse ano, nós vamos ter uma grande conjunção planetária com luminares muito especial, rara, que não acontece há muito tempo, com Sol, Mercúrio, Vênus, Saturno, Netuno, Ceres e Quirón muito próximos também. E quando a Lua fizer a conjunção com esse grande alinhamento na Lua nova de março, é que nós vamos ter ali um grande portal de energia. E vamos falar muito sobre ele durante os próximos meses, né? Então, assim, nos anos comuns, que não são tão marcados com essas importantes transformações como as que estão por vir, o ano se trata de um evento na consideração cósmica. Mas o ano, de fato, ele sempre se inicia realmente quando o Sol se alinha ao início da faixa zodiacal. O início da elíptica, que é entre 19 e 20 de março, é o início do nosso ciclo de experiência na Terra. Em 1º de janeiro, nós temos um aspecto marcante no início desse ano, que é a conjunção com a cabeça do dragão. A cabeça do dragão, ela é um ponto de convergência entre a órbita da Lua ao redor da Terra, não é um elemento cósmico, mas ela é muito importante energeticamente na astrologia. Então, essa conjunção, ela só vai estar exata no dia 29 de janeiro, mas ela já abre, né, esse novo ano. Então, nós vamos abrir o nosso próximo ciclo de evolução na Terra gradualmente, porque o ano que vem por aí é um grande movimento de transformação para todos. Não vai adiantar se esconder, fingir que não é com você, que não acredita em nada, porque a experiência vai ser forte para todo mundo, independente de qualquer crença. Em 1º de janeiro, fala o seguinte: calma, a festa ainda não começou, mas é o momento de começar a se preparar para ela. Nós vamos viver muitas experiências traumáticas no mundo da matéria, então precisamos nos estruturar, curar mentalmente, amadurecer para suportar todo o impacto. A grande força que nós vamos poder acessar vai estar nas dimensões espirituais. Então nós precisamos curar as nossas dimensões mentais e emocionais para conseguir ter acesso a elas. O ano, ele começa com a oposição que já vem há um certo tempo, já vem de um tempo para cá. Ele começa com a oposição de Marte e Plutão. Então, um ano de guerras e violência, ainda mais com Marte retrógrado, ele abre o ano retrógrado ainda, e essa energia ainda vai ter muita força até o final de março. Saturno e Quirón, eles estão com esse movimento como a paras delas, né? Nós vamos ver reestruturações de poder, mais dedicação à cura e o cuidado com a materialidade. Então, essa energia, ela vai se ativar mais, essa de Saturno e Quirón, no início de junho até a metade de agosto. Saturno, ele fala de um perigo real. Saturno, ele tem aquela mentalidade capricorniana. Não é pessimismo, a gente precisa pensar no pior para se preparar para ele, né? Então, Saturno, ele fala que o perigo sempre é real.
Então é preciso a gente estar sempre alerta às ameaças, aos riscos, aos perigos do mundo material, do mundo físico. Quiron, ele mostra assim que é possível uma realidade melhor quando você se coloca acima das dimensões do sofrimento. Porque o sofrimento ele vai estar muito concentrado na terceira dimensão. O grande exercício dessa entrada de Netuno é a gente aprender realmente a se colocar em outras dimensões, mas da maneira correta. Porque a gente se coloca em outras dimensões, é que as pessoas não entendem como isso se opera na vida delas, mas isso acontece o tempo todo, mas da maneira errada, que a gente vai falar muito sobre isso. Então, Urano, que é o nosso guia da nova era, né? Urano regente de Aquário, quando que ele vai estar mais ativo nesse próximo ano? Nos meses de setembro e outubro. Então, esses meses são meses assim para colocar em prática com força aquilo que você quer no mundo. Mas toma cuidado, porque assim, Urano, ele há pouco tempo, ele ingressou na constelação de Touro. Então, ele meio que ele vem para fazer aquilo que Urano faz, revoluciona e enlouquece, né? Ele renova aquilo que dá para ser renovado e enlouquece aquilo que quer ficar arraigado em padrões que não servem mais. Então, ele meio que faz isso com o nosso mundo material. Então, nós temos que nos manter sãos e aprender a viver com menos, certo? Não é uma questão que vai faltar, é uma questão de inteligência energética, tá? Então, nós poderemos ver nesse período de Urano uma grande desestruturação no mundo financeiro. Porque a passagem de Urano, ela vem para mexer aonde mais dói, na hora de causar uma revolução no mundo da matéria, ele estando em Touro, no bolso, porque faz parte da nossa necessidade de evolução. Nós precisamos desconstruir os karmas negativos que nós criamos na utilização dos recursos do planeta. Porque esse movimento, ele vem para nos preparar para uma energia especial que vai se abrir no último bimestre desse ano. Então, a energia mais forte e positiva, ela vai estar no final do ano, que é quando a ativação de Netuno, ela vai começar a ser sentida com mais força, no final de 2025. Mas antes de falar desse período, vamos falar de um outro período positivo, e por isso ele tem que ser bem aproveitado, que vai ser nos meses de abril e maio. Então, abril e maio vai ter uma ativação do Sol, Pallas Athena, o asteroide Pallas, e Júpiter. Então, vai ser um momento de expansão, de desenvolvimento, de crescimento. Então, é bom para aprender, planejar, colocar coisas em prática, apresente as suas ideias ao mundo. Nós poderemos ver nesse momento o despertar de coisas positivas na Terra, porque a dimensão das ideias de muitas pessoas vai se conectar nesse momento. Então, assim, se você tem um momento que você tem para escolher, né, reservado para coisas mais especiais da sua vida, esse vai ser um bom momento. Agora, vamos voltar lá ao último bimestre do ano. Nós vamos ter uma fase muito positiva que vai ser a ativação de Netuno, que é um ano regido por Netuno, e ele vai estar ativado pela Lua nesse ano de 2025, no último bimestre, juntamente com Vênus. Então, Vênus na astrologia é o amor da matéria, Netuno é o amor da alma. Netuno é a oitava superior de Vênus, então eles têm muita sintonia positiva. Então, quando o amor material se une com o amor espiritual, abre uma dimensão muito especial. Vênus, no começo desse ano, está marcada em Aquário, então traz uma grande transformação depois de um período difícil, mostrando que as dificuldades vividas, todas as dificuldades que nós vamos enfrentar durante esse ano, a gente vai entender o propósito que elas tinham. Que essas dificuldades eram necessárias para se chegar aonde chegou. Netuno, ele vai nos mostrar então o quê? Um novo mundo, muito mais bonito, quando observados pelos olhos da alma. Então, essa energia espiritual que vai descer à Terra na forma de muito amor nos corações de todo mundo, vai ser muito sentida e vai ser muito especial, como eu disse. Então, ficamos esperando assim gigantescas revoluções no mundo material, quando a maior delas vai ser aonde?
no plano espiritual e que vai nos afetar profundamente. Então, essa é uma fotografia desse ano. Nós temos mais uma, muito mais forte e impactante, que se inicia com a entrada de Netuno na faixa zodiacal, no final de março do próximo ano. Fortemente marcada, como eu disse, pela lunação, pela lua nova, né, que vai acontecer nesse mês. Então, nós vamos ver, com esse grande alinhamento que vai ter no céu, como eu falei, vários planetas com os luminares, e assim, estrategicamente amparado pelos outros elementos cósmicos. Então, esse vai ser o condutor mais importante do ano, que vai ocupar 14 graus da constelação de Peixes. Então, todo esse alinhamento vai estar ocupando esses 14 graus. Então, ali se abrem os portais de Netuno, que é a chamada desse vídeo das minhas previsões. Então, Netuno, na mitologia, ele é o quê? O deus dos mares. Muita gente sabe disso. Então, ele é o regente da constelação de Peixes na astrologia, e ele é o que abre o elemento água, que são as emoções, os sentimentos. Netuno, ele é o representante da alma na psique do ser humano. A necessidade de nós estarmos em contato com ela, porque ela sempre está buscando contato conosco. A alma, ela se apresenta quando? Na necessidade que nós temos de sentir, de buscar amor e principalmente de ser feliz. Então, na vontade de algo inexplicável, no sonho, também na angústia, na sensação de vazio, na depressão, também são são manifestações da nossa alma querendo nos dizer alguma coisa. Aquilo que nós sentimos, mas não conseguimos explicar. Esse é o reino de Netuno. Netuno, ele é um planeta lento. Ele leva mais de 160 anos para dar uma volta em torno do Sol. Então, ele tem uma tonalidade especial de azul. Ele tem uma bruma que confunde a observação astronômica. Então, nunca se sabe se ele está lá realmente ou não. Então, por isso que ele foi demorado a ser descoberto. E no mundo da sincronicidade, vejam só, a sincronicidade, que é uma palavra muito netuniana, vocês saibam que a principal missão da NASA para esse ano, de 2025, é Netuno. Então, na última vez que Netuno esteve presente no início da faixa zodiacal, o que nós tivemos? Quais foram os movimentos importantes da Terra? Foi o momento da Guerra de Secessão Americana, com a abolição da escravatura, que foi muito importante, a criação do dinheiro. Então, a chegada de Netuno, ele é o mestre da materialização das coisas, né? Então, assim, a primeira impressão do papel moeda foi com a chegada de Netuno na faixa zodiacal. Netuno quando ele chegou, foi quando Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, que assim, acho que é uma das maiores obras literárias da nossa humanidade. Tivemos a fundação da Cruz Vermelha, da Igreja Adventista. Quando chegou na Terra, quem? Emílio Ribas, Gustave Klimt, Lumière. Também nós tivemos naufrágios, terremotos, porque são características de Netuno. E na sua última passagem houve uma manifestação muito interessante, única, nunca mais registrada em outros momentos, que foi uma estranha fluorescência marítima que se misturou com a aurora boreal, e aquilo causou uma luminosidade tão diferente, tão impressionante, tão estranha, que causou pânico nas pessoas. Isso aconteceu na ilha de Açores, em Portugal. Então, em 2025, Netuno, ele abre um ciclo que vai levar muitos anos. Então, as revoluções de Netuno, que começamos agora, elas vão levar muito tempo, mas vão ser assim, muito marcantes para a nossa história. E elas vão ter muita força até 2030, pelo menos, né? São os anos que ele vai estar mais forte. Netuno, ele representa o quê? As dimensões paralelas, que muitos se esforçam para acessar, né? Então, porque eles acham que a dimensão paralela é só algo que existe numa viagem astral, através de uma meditação, de uma concentração. Mas as dimensões paralelas, elas estão presentes ali o tempo todo, sem que ninguém perceba.
Então, na esfera material do mundo físico, Netuno é a manifestação. É a manifestação na matéria daquilo que já existe no campo da espiritualidade. Que tudo que nós imaginamos pode se tornar real. Que as nossas intenções, os nossos sentimentos, eles podem sim mover montanhas. E que nós fazemos isso o tempo todo, só que sem nenhuma consciência do fato. As pessoas não se dão conta de que elas vivem aquilo que elas pensam, aquilo que elas imaginam e a forma como elas escolhem olhar a vida. Mas que se nós soubéssemos desse poder, aprendêssemos realmente a conduzi-los, teríamos o quê? O que nós chamamos de milagre. E foi o que Jesus nos ensinou, que todos nós temos um potencial que, se soubermos usar, somos capazes de tudo. Então, com Netuno no campo da matéria, nós veremos guerras terminando, quedas e reestruturações de poder, mudanças no sistema financeiro e mais justiça para a vida na Terra. Então, a justiça de Netuno é o quê? É o direito de sonhar e ser feliz que a alma tem. Porque a alma, não só o corpo, precisa respirar aqui. No campo psíquico e energético, Netuno ativa o quê? Os corpos mais sutis. Então, as formas de cura que também trabalham, que consideram a energia, serão as mais eficientes, porque nada vai estar somente no campo da matéria. Acabou essa coisa, olha, mas espírito é uma coisa, matéria é outra, olha, é tudo junto e o espírito vai estar muito no comando. Não, assim, a gente tem que aceitar que dói menos, né? E é o melhor que pode nos acontecer de verdade. Então, assim, como Netuno é água, ele rege os líquidos, né? Os líquidos do nosso corpo também. Então, assim, a gente tem que respeitar 70% aqui, porque vai estar mais desperto do que nunca. Então, assim, cuidado com o consumo de álcool, porque nós já sabemos que não faz bem para nada. Então, com Netuno ativado, menos ainda. Então, mentalize coisas positivas na hora de beber a água. Então, a água vai estar com muita força. E quanto mais pura, melhor. Então, assim, só o fato de você tomar bastante água, mentalizar coisas positivas, que aquilo está trazendo um benefício para o seu corpo, claro que tem que estar associado a uma série de outras práticas positivas, mas isso vai ter um efeito muito mais forte. Então, na mente humana? Então, assim, Netuno fala muito da nossa mente. Então, na mente humana, ele age com muita força. As pessoas que sofrem de transtornos, confusões mentais, elas sempre têm Netuno no seu mapa astral em desequilíbrio nessa esfera da vida. Porque Netuno, ele opera na mente humana duas energias que se confundem muito e que precisam ser ativadas constantemente, porque nós precisamos dessa energia para viver. Então, assim, só que para ter uma mente saudável, nós temos que ativar isso com equilíbrio e consciência. Quais são essas energias? O sonho, a imaginação, a necessidade de sentir amor, sentir felicidade. Sem esses componentes, a vida não faz sentido e ela se apaga. A gente precisa sonhar, imaginar, sentir, certo? Principalmente sentir amor, sentir felicidade, mas são aspectos que precisam o quê? De uma dimensão espiritual, porque somente no campo material não é possível. Só o campo material, quanto mais as pessoas se apegam à materialidade, mais elas apagam esse sentido da vida. O que é o sonho, o que é a imaginação, elas não dão nenhum tempo de pausa para isso. E Netuno fala muito isso, ele fala que o ócio criativo de Platão é um respiro para que a nossa alma se conecte com os sentimentos que ela precisa. Quando que o problema acontece? Ele acontece quando o sonho se transforma em ilusão, a imaginação numa visão distorcida da realidade. Então daí, para encontrar o amor e a felicidade, se cria uma rede de mentiras. Então, a confusão mental, ela existe quando a pessoa passa a acreditar em tudo isso. E a consequência é que aquele amor e aquela felicidade que ela buscava nunca acontecem. Então, ela se contenta e se apega ao ódio, ao sofrimento.
Esse é um grande problema. Então Netuno, ele vai começar a o quê? A retirar o véu das ilusões, que distorce a vida e impede que a alma viva o amor. Ele vai mostrar que a realidade, ela pode ser muito, e ela é, muito mais bonita que a ilusão. Os mundos paralelos espirituais, despertos por Netuno, eles são muito mais bonitos e interessantes que os mundos paralelos que nós abrimos, né? Quando com jogos, com séries dos streamings da vida, né? O mundo tecnológico, ele jogou muitas pessoas num escapismo vazio, superficial, aprisionando o subconsciente, afastando cada vez mais elas das suas almas. Então elas estão vivendo uma dimensão do vazio, quando as dimensões que são importantes para a nossa alma, que são muito mais ricas, aquelas ligadas ao sonho e à imaginação. Então Netuno, ele vem o quê? Para recuperar essa relação, mostrando que tem um oásis muito mais bonito, que é o mundo espiritual. Então com Netuno nós vamos abrir a temporada dos fenômenos paranormais. Se preparem porque, olha, a escala vai ser crescente e vai passar de todos os limites do que qualquer pessoa aqui imagina. Então vai ser muito interessante observar esse mundo, muito mais que as séries de streaming, né? Nossa realidade, ela vai estar muito mais interessante. Vamos observar muitos relatos, aqueles assim incontestáveis. E na vida cotidiana de cada um também, não é só uma coisa que você vê num noticiário. Se você olhar para a sua vida, prestar bastante atenção, às vezes nem precisa nem prestar tanta atenção assim, você vai ver que assim todo mundo vai começar a abrir um contato com dimensões mais amplas, né? Espirituais, astrais, de vários campos. E assim, olha, veja nas redes, né, sociais, tem um pessoal que vive disso. Mas infelizmente a maioria só leva isso com um propósito ruim. Então eles fazem aquelas chamadas trágicas, catastróficas. Então essas pessoas vivem na esfera da ilusão do que a gente estava falando aqui, a diferença do que é o mundo real, espiritual, e o que é o mundo do imaginário ilusório, né? Que aprisiona o subconsciente das pessoas. Então eles vivem muito nessa esfera da ilusão. E eles são o que? Eles servem de alimento para todos esses transtornos mentais que a gente estava falando. Então, acho que nem eles, de fato, acreditam no que eles falam. E acho que se algum desses fenômenos realmente acontecer com eles, eles são capazes de surtar de verdade, né? Mas com Netuno, tudo isso vai tomar uma real proporção. Nós vamos ver o que a abertura dos portais das outras dimensões se tornar cada vez mais forte. Então vai deixar de ser um privilégio de alguns as experiências paranormais, como eu falei. A revolução espiritual é a seguinte, chegou a vez da alma viver e ela quer viver feliz. Então assim, as almas elas vão tomar o pulso à frente. Então, assim, tem pessoas que têm uma ilusão de que ela aprisiona, enlaça o mundo material, arrasta para manifestar as coisas que o ego dela quer, para satisfazer as necessidades materiais dela, quando tem que ser o contrário. É a alma que tem, a gente tem que, assim, de boa vontade, deixar que ela nos enlace e nos conduza para que a nossa vida material faça mais sentido a partir dela. Então, para isso, o que nós precisamos? Para que tudo isso, essa transformação que Netuno vem trazendo, como que a gente pode estar mais alinhado com tudo isso que vem por aí? Nós precisamos vencer, curar os nossos conceitos para conseguirmos fazer essa transição. Então, há uma revelação importante esperando por cada um de nós. O plano espiritual, ele está no final de uma estrada, nos esperando de braços abertos, mas somos nós que temos que caminhar até lá. Esses 14 passos, né, que são esses 14 graus da constelação de Peixes, das 14 constelações que nós nos guiamos na nossa faixa zodiacal, vem para trazer os seguintes
significados para nós. Seguintes mensagens. Olha, vamos superar tudo que é negativo. Supere em você tudo que é negativo em você, ao seu redor. Se desapegue de tudo que você não acredita em você. Tudo que você vê de negativo e você se desapega disso, porque isso te impede de evoluir. Porque se a imagem que você faz de você é ruim, como que você pode alcançar algo melhor? Não veja o seu crescimento como uma escolha, mas uma necessidade. Compreenda que, embora nós estejamos todos no mesmo mundo, com as mesmas coisas, o que nos diferencia é a forma como nós escolhemos observar esse mundo e uns aos outros. Então, olhe por si mesmo, escolha ver o melhor. Enfrente os seus karmas, não fuja da consequência das suas escolhas. Veja os erros como aprendizados, não como castigos. E, principalmente, não tente culpar os outros ou o mundo quando as coisas não acontecem da maneira como você gostaria que fossem. Quando você aprende a olhar o mundo com esses olhos da alma, você vai ver que tem muito mais riqueza, você vai sentir muito mais amor do que antes. Porque os olhos da alma, eles não carregam medo, incertezas, ressentimento. Eles sempre vão procurar o amor. Olha, uma ideia criativa, uma semente bem plantada, ela é capaz de crescer e iluminar o mundo. Então, às vezes, a gente pensa que no mundo da matéria, a semente e uma ideia sempre num conceito material. Vamos começar por trabalhar com essas outras dimensões. Pensa numa ideia. Imagina criativamente aquilo que você quer para a sua vida. Todas as ferramentas, todas as energias vão estar disponíveis para essa manifestação. Então, dê força aos seus potenciais. Acredite em você. Esse é o milagre de Netuno. Admire o mundo, cresça com ele. Entenda que aquilo que você ama porque aquilo também está dentro de você. Transforme-se nos seus ideais. Esses são os recados de Netuno, agora para a nova fase que nós vamos abrir. E quando for para o ano novo astrológico, nesse grande alinhamento que nós vamos ter, eu vou fazer um vídeo especial também reforçando e trazendo mais detalhes sobre esses movimentos de Netuno. Então eu espero para todos um ótimo 2025. Pensa que agora é a grande oportunidade de transformar os sonhos em realidade. Lembrando que sonho é uma coisa muito diferente de ilusão. O sonho, ele não se dissocia da realidade, ao contrário da ilusão. Então não vamos ter medo da verdade, certo? Na verdade, ela tem muito mais amor, acolhimento do que nós imaginamos, tá bom? Então, boas energias a todos, abraços estelares e até o próximo vídeo, até o próximo ano.